Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Os temas a serem abordados são bastante amplos. Perdoai para que Deus os perdoe. Reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Instrução dos Espíritos. Perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender aos outros e notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Faça aos homens aquilo que quiserem que eles vos façam. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-lhe vós também a eles. A recomendação do Evangelho é, a todo momento, mostrando para nós a importância que temos que dar à prática do bem, à prática da caridade, a procurarmos fazer o melhor onde que estejamos, para que o melhor esteja sempre nos envolvendo, para que o melhor esteja sempre nos acompanhando. E ao longo das nossas existências anteriores, normalmente, deixamos de fazer o bem inúmeras vezes. E nesta atual existência, somos convidados a fazer o bem na extensão das nossas forças, fazermos todo o bem possível, para que nós possamos, então, nos melhorar, nos aperfeiçoar. E é por isso que nós somos convidados, como os trabalhadores da última hora, a começarmos a botar a mão na massa para fazermos algo pelos nossos semelhantes, a exercermos a misericórdia para com todos, porque precisamos também da misericórdia divina em nossos corações. Todos nós que estamos caminhando aqui na Terra, precisamos aprender esse sentimento sublime de valorizar as oportunidades de fazer o bem, de valorizar as oportunidades de construir e edificar um mundo melhor. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Outra parte importante que nós temos que prestar atenção é de como nós estamos agindo com relação àqueles que estão ao nosso redor. Como nós agimos com relação àqueles que choram e sofrem ao longo das caminhadas que nós precisamos empreender em nossas vidas. E é por isso que a todo momento da nossa existência nós temos que estar procurando refletir na grandeza das bênçãos divinas, para que nós, trabalhadores do bem, consigamos edificar as forças do amor e da paz em nossos corações, em nossa caminhada. A todo momento, a todo instante, nós estamos trabalhando intimamente para conquistarmos alguma coisa no futuro. Se nós deixarmos de fazer o bem, nós deixarmos de perdoar, se nós deixarmos de ajudar os nossos semelhantes, como estaremos então amanhã? Faz-se necessário que cada um de nós tomemos as posições mais importantes para exercermos todo o bem possível. Lembrarmos que o Pai Celestial sempre nos convida ao perdão. Jesus, naquele momento extremo do madeiro, diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, este exemplo é inigualável para todos nós. Que de que adianta achar que devemos guardar ódio, rancor, mágoa disso ou daquilo, se o Mestre, ao qual seguimos, nos convida a uma profunda reflexão de cada ato da nossa existência e diz: perdoe. E deixa bem claro para nós: perdoarmos aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoares aos homens, quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. É importante entendermos esse sentimento que devemos carregar conosco, de desligar de todo o mal, de nos abandonar todos os sentimentos ruins que, porventura, venhamos a adquirir ou deixar que adentre os nossos corações. Elevemo-nos ao Pai, cativemos os bons sentimentos, procuremos amar a todos incondicionalmente, que quanto mais soubermos irradiar do amor, mais receberemos vibrações de amor.
que a paz sempre se faça presente em nossas vidas. Mas para isso, precisamos também irradiar a paz. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Então, mais um convite ao perdão. Para sermos misericordiosos, precisamos aprender a perdoar. E aí, mais um convite. E de novo, ele mostra para nós que se alguém cometeu alguma falha conosco, ganhamos em particular para conversar com essa pessoa. Depois, então, de conversar com essa pessoa em particular, nós devemos, então, saber se a gente ganhou ou não nosso irmão. Mas se a pessoa não quiser nos perdoar, ficar melindrada, assustada, o problema é dela, não nosso. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos procurando perdoar. Nós estamos procurando fazer o melhor para que o melhor esteja sempre ao nosso redor. Mas aqueles que ainda se apegam ao sentimento de arrogância, de achar que estão sempre certos, o problema é deles. E Pedro pergunta: quantas vezes perdoarei meu irmão? Até 7 vezes? E esses lados da pirâmide incomodam muita gente até hoje, esse número 7. E ele respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, se a gente fizer só 70 vezes 7, já dá 490. E se multiplicarmos mais uma vez, o número ficará muito maior. Ou seja, perdoe infinitamente. Abdiquem de todo o mal, abdiquem de todo ressentimento, abdiquem de todo pensamento ruim. Porque faz-se necessário, aprendamos a amar, aprendamos a construir o bem, aprendamos a edificar a luz do amor. E onde quer que estejamos, estaremos sempre trabalhando para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento. E ao longo da nossa existência, estaremos sempre estando melhores do que já fomos. Porque quem perdoa se ilumina, quem perdoa cresce, quem perdoa aproxima-se de Deus. Porque uma condição para nos aproximarmos de Deus é perdoarmos indistintamente. Por isso, quanto mais aprendermos a perdoar, mais misericordiosos seremos, mais bem-aventurados estaremos para nos aproximar do Pai de eterno amor e misericórdia. Muitas bênçãos de luz para todos nós, para nossos lares e nossos familiares. Que a paz se faça sempre presente em nossos corações. Que as bênçãos de Jesus possam estar envolvendo nossos corações, iluminando-nos para que o amanhã de luz esteja sempre resplandecendo em nossa caminhada. Que tenhamos sempre fé, esperança e resignação, mas que a nossa fé, nossa esperança, nossa resignação seja operosa, trabalhando sempre pela causa do bem, pela edificação do bem, onde nós podemos estar, onde quer que estejamos, caminhando para a redenção espiritual que todos nós precisamos empreender. Perdoai para que Deus os perdoe. Eis um grande chamamento para todos nós. Todos precisamos aprender a colocar em prática esse sentimento, vivenciar esse sentimento. Porque muitas das vezes aquilo que nós vemos como ofensa é apenas uma expressão infeliz da pessoa naquele momento, e que se nós soubermos desprezar e dar valor a outras qualidades que a pessoa possa apresentar, ganharemos muito mais. Mas se essa pessoa for muito difícil de conviver, deixe-a em paz. Sigamos o nosso caminho. E nós temos uma ferramenta fundamental para vencermos certas adversidades, que se chama oração, caridade, fazer o bem. Mas tem pessoas que são difíceis, sim, tem pessoas que são quase impossíveis a transformação de seus corações. Mas nós temos que aprender. Então, quanto mais dificuldade nós tivermos de aprender, mais dureza de coração tem aquela pessoa que vai conviver conosco.
E para que o bem se estabeleça para sempre nos corações humanos, é necessário que temos as nossas dívidas de amor, as nossas dívidas de valorização do perdão ao longo das nossas existências. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, sem grandeza. Por isso que nós temos que estar sempre valorizando essas oportunidades de perdoar. E quando você já tem naturalmente o sentimento de perdão, as pessoas passam a querer te ofender menos, a menos que exista aquele karma que você tenha que passar por ele. Mas é uma oportunidade de aprendizado. Aprenda a perdoar. Aprenda a ser grato a Deus. Porque o ódio e o rancor são falta de elevação da alma. Denotam a alma presa a regiões conflituosas do mundo espiritual, porque ela está também em conflito consigo mesma. Portanto, cada um de nós precisamos aprender a valorizar essas oportunidades de colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, a colocar em prática os ensinamentos cristãos e a valorizarmos a oportunidade de fazermos o bem onde quer que estivermos. Trabalhemos, pois, para que o bem se estabeleça em nossos corações, se estabeleça em nossas vidas. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Precisamos aprender a olhar para dentro de nosso coração, para nossos sentimentos, procurando aperfeiçoarmos-nos mais, aperfeiçoarmos os nossos sentimentos, aperfeiçoarmos cada vez mais a oportunidade de valorizarmos o bem. E para isso, todos os momentos difíceis são momentos de reflexão para a alma. Se você está passando por uma dificuldade hoje, entenda. Amanhã você estará mais fortalecido se você souber tirar todas as lições daquela dificuldade que você está passando. Cada momento da nossa existência é um momento de reflexão. Cada momento da nossa existência é um momento que nós devemos estar atento ao convite divino para as realizações do bem que deve existir em nossa caminhada. Trabalhemos, pois, por nos aperfeiçoar, por nos melhorarmos, para que o amanhã seja de glória, de paz e de luz. Uma é sempre ansiosa de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Qual das duas colocações você está? Certamente que nós vamos estar cada momento em uma. Somos todos bipolares. Ora estamos muito felizes, muito contentes, cheios de esperança, e ora ficamos sombrios, tristes, angustiados. Faz parte do nosso processo evolutivo e todos nós precisamos aprender a fixar nosso sentimento na fé, nosso sentimento na força do amor que deve existir sempre em nossa caminhada e ali, partindo daí, então, começarmos a trilhar os caminhos redentores da nossa alma. Todos nós, meus irmãos, somos convidados por Jesus a seguirmos o caminho de luz que a Ele conduz. Mas para isso precisamos aprender a sermos uma alma calma, cheia de mansidão e de caridade. Sabemos eliminar os féis, as ansiosidades e as suscetibilidades que muitas das vezes tentam nublar o nosso dia ensolarado. Façamos o bem e creiamos em Deus, para que nossos dias, mesmo estando nublado, seja ensolarado de amor, de fé e de esperança. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Por que não perdoar? Ou por que perdoar? Sempre que você perdoa, você alivia até mesmo as suas células físicas. As energias que circulam no seu organismo passam a ter mais fluidez, mais vitalidade, mais revitalização para o seu sentimento de amor. E é por isso que nós precisamos estar sempre treinando, estar sempre procurando nos aperfeiçoar, para que as luzes e as bênçãos do amor divino sejam sempre presentes em nossos corações. Façamos o bem, pensamos no bem, trabalhemos para o melhor, para que o melhor esteja sempre envolvendo-nos, aperfeiçoando-nos, amparando-nos onde quer que estejamos.
Que as forças do amor estejam sempre presentes em nossos corações e que as bênçãos da vida sejam sempre impulsionando-nos para realizações sublimes do amanhã. Por isso, perdoar sempre, construindo um mundo melhor para recebermos as bênçãos divinas, porque é questão de sintonia, não é porque Deus é mau, é sintonia. Se você perdoa, você recebe as energias do amor. Se você deixa de perdoar, você continua vibrando dentro daquele emaranhado de sombras, de espinhos psíquicos que te ferem a alma. Por isso, perdoe, ame e eleve-se para Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Você quer que o outro te perdoe, mas você não quer perdoar o outro. Você quer que o fulano pague as dívidas que tem para você, mas você não quer pagar as dívidas que você tem para o ciclano. Precisamos aprender a valorizar as oportunidades de construir, a valorizar as oportunidades de estarmos sempre buscando fazer o melhor onde quer que estejamos, para que o melhor nos procure sempre, porque essa é a lei do amor, da misericórdia e da paz. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Procurar esse aprimoramento íntimo, procurar esse aprimoramento dos sentimentos, procurar valorizar as bases que temos que construir do amor e da paz. Cada um de nós, onde quer que estejamos, somos convidados por Jesus para absorvermos o ensinamento da misericórdia e colocarmos em prática. Portanto, saibamos colocar em prática esse ensinamento de amor, de paz, de perdão e de misericórdia, para que as bênçãos divinas estejam sempre envolvendo-nos, iluminando-nos para as grandes realizações de um amanhã cheio de luz. Então, lembremos que Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Ela deve ser sempre ilimitada, expandida a cada momento para melhor vivenciarmos as bênçãos divinas. Quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes, ele eleva para o infinito a possibilidade do perdão. Ele leva-nos a refletir na grandeza desse sentimento de amor, desse sentimento de paz que deve trilhar sempre em nossos corações, que deve fazer sempre com que estejamos expandindo os nossos sentimentos, os nossos entendimentos, para que as bases do amor se façam sempre presentes ao longo de nossas vidas. Trabalhemos, pois, meus irmãos, construamos um mundo de paz, um mundo de fraternidade e de luz, porque a misericórdia divina sempre estará nos impulsionando, nos iluminando para nos aproximarmos de Deus. E para isso, para absorvermos todas essas bênçãos, tem a receita do Chico, sempre pelas águas, ou suando ou chorando. Que as nossas lágrimas sejam sinceras, quando a dor nos bater à porta, mas também que saibamos sermos felizes para construirmos um mundo melhor para o nosso coração, para o nosso sentimento, para o nosso entendimento. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Procuremos sempre trabalhar no bem. Procuremos sempre perdoar. Procuremos sempre amar. Assim espera de nós os nossos protetores, os nossos mentores e aqueles que de mais alto irradiam do seu sentimento de amor e de paz por todos nós. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então, essa é a melhor parte. Sabermos perdoar incondicionalmente. Sabermos perdoar para que o outro nos perdoe. Sabermos perdoar para que o sentimento de amor possa estar sempre no nosso coração, independente da forma com que o outro pensa e age. E é por isso que a todo momento da nossa existência precisamos aprender a relevar as ofensas, a procurar esquecer dos males que possam acontecer em nossas vidas. Quanto mais guardemos mágoa, quanto mais guardemos maus sentimentos, mais nos prejudicamos para o futuro de realizações que nos aguarda. Por isso, devemos procurar estar sempre verdadeiramente construindo as bases do amor para a nossa vida, para a nossa existência. A segunda é a que
é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda gente: vede como sou generoso. Essa é a parte mais delicada e perigosa, porque a grande maioria da humanidade ainda se está presa a esses pressentimentos, essa condição de achar que o outro tem que ceder a todos os seus impulsos, a toda a sua tirania. E aí ele, tá tudo bem, eu lhe dou a graça de conviver comigo. Conviver comigo para você é um privilégio, é um prazer. Lógico, cada pessoa vai ter lá seus sentimentos que devemos respeitar, mas acima de tudo, nós precisamos trabalhar incondicionalmente para valorizar as oportunidades de fazer verdadeiramente o bem, as oportunidades de edificar as bases do amor, as bases da paz, que nos convida, que nos impulsionam sempre para o engrandecimento e para o crescimento interior. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, grandejará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Quanto mais formos sinceros, quanto mais formos verdadeiros, mais ganharemos a simpatia das pessoas imparciais. Mas nós temos aquelas pessoas mesquinhas, que têm inveja dos outros, que não quer o crescimento do outro, que acha que o outro está crescendo, que ele tem que dar um jeito de puxar o tapete. A essas pessoas, infelizmente, só lamento. Porque elas estão deixando de fazer a parte principal da prática do Evangelho: perdoar incondicionalmente. E é por isso que a todo momento somos convidados a criarmos esse sentimento de perdão, esse sentimento de paz e de harmonia que deve existir em cada coração. Trabalhemos, pois, para nos fortalecermos. Trabalhemos, pois, para fazermos com que cada momento da nossa existência seja marcado pelas bases sagradas do bem, do amor e da fraternidade legítima que deve existir em nossos corações. Querer que apenas um ceda nunca vai ser uma reconciliação sincera. Por isso, a nossa generosidade tem que ser expandida. Temos que abandonar a arrogância, a vaidade e procurarmos construir, na base do altruísmo, da confiança recíproca, mecanismos de fazermos sempre o melhor. Logicamente que não podemos ser ingênuos dentro de um mundo cheio de pessoas com os mais diversos sentimentos, achar que podemos acreditar em todos, porque a nossa bondade vai convencer a todos a serem bons. Temos que ter precaução. Jesus mesmo nos alerta: sejam mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Tente pegar uma pomba. Por isso, nós temos que estar sempre atentos aos detalhes, porque o Evangelho é um código de leis. Nós temos que perdoar, nós temos que aprender a conviver, nós temos que aprender a entender o outro, a respeitar o outro, mas, por outro lado, nós temos que também aprender a termos cuidado conosco mesmo e com os outros. E a trabalharmos sempre para sermos o conciliador, aquele que concilia, aquele que demonstra desinteresse, aquele que tem caridade para com seus semelhantes. E que procuremos cada vez mais termos grandeza de alma para lidarmos com as situações, mesmo as mais adversas. Que a paz e a harmonia do Divino Mestre Jesus esteja sempre nos envolvendo, nos iluminando e nos fortalecendo para que o bem eterno esteja presente em nossos corações e nossas almas, fazendo com que cada dia sejamos melhores e cada dia mais as bênçãos do amor possam estar envolvendo nossos lares.
Muita paz a todos. Reconciliação com os adversários. Eis o convite do Senhor. Estamos prontos para reconciliar com os nossos adversários? Porque se o nosso adversário tiver que sair do planeta e nós tivermos que ficar aqui, como ficaremos? Portanto, é importante que nós entendamos que reconciliar com o adversário é um ponto principal. Que para onde ele for, se ele nos odeia, será um fulcro de ideias a nos convidar, a nos puxar para lá. E se a gente perdoa, se nós formos embora e ele ficar, somos amigos. E ele vai lembrar de nós com bons sentimentos para nos trazer de volta. É simplesmente um exemplo didático que nós estamos dando, mas ele é bem realista com relação àquilo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Não podemos guardar ressentimento, porque o ódio algema, enquanto o amor cria elos. Então nós precisamos, algema, todos nós precisamos e queremos nos livrar dela. E os elos, quanto mais elos de amor tivermos, mais fortalecidos seremos, mais condições de realizar os trabalhos na edificação do bem, primeiramente nós mesmos e no meio onde nós estivermos inseridos, mais fácil será. Por isso, tenhamos em mente a necessidade de trabalharmos no bem, de edificarmos o bem e de construirmos o bem onde quer que estejamos. Façamos, pois, da força do bem o mecanismo que nos conduz a Deus para melhor servirmos a sua causa. Todo momento da nossa existência é um momento de convite às realizações sublimes que devemos empreender e implementar. Façamos o melhor, e o melhor virá nos influenciar, virá nos envolver para as grandes realizações que precisamos empreender. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, antes que ele chegue ao tribunal para te denunciar, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitinho. Esse convite de Jesus, e aliás o capítulo 5 de Mateus é um convite à reformulação de todos os nossos conceitos de vida, de toda a nossa conceituação. Para melhor vivenciarmos o dia a dia, precisamos aprender a ter ouvido de ouvir o convite que Mateus anotou no capítulo 5 do seu Evangelho. Reflitamos, é 5, 6 e 7. Reflitamos sobre cada um daqueles versículos e vamos ver se estamos colocando em prática os ensinamentos do Mestre. Vamos ver onde nós nos enquadramos, onde nós precisamos aperfeiçoar, onde nós precisamos melhorar e onde já estamos aceitáveis. O convite, meus irmãos, está aí. Façamos o melhor em nossas vidas. Procuremos caminhar na direção do amor, da paz e da fraternidade, para que a luz divina esteja sempre envolvendo-nos o coração, para que as bênçãos do amor estejam sempre trabalhando em nossos caminhos. Façamos o melhor, para que o melhor sempre nos procure, sempre venha ao nosso alcance. Por isso, esse sentimento de reconciliar é que é extremamente importante para todos nós ao longo dessa caminhada. Reconciliai-vos tão depressa quanto possível com qualquer adversário que você ainda tenha no mundo físico ou no mundo espiritual. E também fica o convite para os espíritos que querem perturbar, que querem obsediar. Perdoe enquanto há tempo e comece a trabalhar no bem. Perdoe enquanto há tempo para realizardes o melhor. Enquanto estivermos caminhando sobre a terra, seja como espírito encarnado, preso a um corpo, como um espírito desencarnado livre do corpo físico, precisamos aprender que esse caminho aqui na Terra é um caminho de aprendizado para uma inter-relação maior com a espiritualidade superior. Por isso, para conseguirmos esse fato, nós temos que trabalharmos intimamente o sentimento do amor e o do perdão. Quanto mais
começamos a criar problemas, mais começamos a vivenciar situações de perigo. Quanto mais começamos a fugir dos problemas, mais eles nos acompanham. E quanto mais nós conseguimos evangelizar os problemas, mais eles se dissolvem. Eis o caminho que nós devemos procurar sempre. Dissolver esses problemas, para que o amor e o bem se façam presentes e venham nos fortalecer e envolver os corações para a realização do bem que deve estar sempre presente em nossa caminhada. Façamos o melhor, para que o melhor nos procure. Procuremos amar e perdoar sempre, para que não caiamos na prisão do ódio, não caiamos na prisão da revolta. Muitas das vezes as pessoas falam assim: esse eu não perdoarei nunca. Aí depois nascem como pai e filho, e começam a se degladiar para aprender a amar, para quebrar as algemas do ódio e criar elos de amor, dentro da mesma família, convivendo com o mesmo teto. Por isso, é melhor perdoar. Por isso é melhor desligar daqueles fatos que nos magoaram, que nos ofenderam, para podermos construir um mundo de paz, de fraternidade e de luz. Não vale a pena odiar. Vale a pena amar. Vale a pena construir um mundo melhor e mais fortalecido para nosso sentimento, para o nosso coração. Trabalhemos, pois, meus irmãos, fortalecendo-nos, ampliando-nos as ideias do bem e da fraternidade. Na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não somente um efeito moral. Não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. É importante que a gente entenda que quanto mais a gente se desligar de todo o mal, desligar das situações indevidas, mais nós iremos nos fortalecer, mais nós iremos construir um mundo de paz. Portanto, nós precisamos aprender a valorizar nossos sentimentos, aprender a valorizar nosso dia a dia, para podermos construir uma manhã de luz para todos nós. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno. É necessário então nós entendermos. Quanto nós estamos caminhando aqui nesta vida, estamos passando por um processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, onde o amor divino vai estar sempre envolvendo nossos corações. Mas é importante que nós saibamos perdoar para recebermos uma maior cota de amor, uma maior cota de paz, uma maior cota de fraternidade. Quando estamos caminhando aqui, devemos aproveitar a sagrada bênção dessa oportunidade de estarmos reencarnados, para podermos construir, para podermos estabelecer um caminho de redenção, um caminho de paz para nosso espírito, para a nossa caminhada. É de extrema importância aprendermos a amar, a perdoar e a edificar. Aqueles espíritos que partem para o além-túmulo com ódio da gente, voltam-se contra nós com mais ódio, com mais revolta, colocando para nós sentimentos extremamente perigosos, que nos levarão a passar por situações difíceis e extremamente complicadas ao longo das nossas existências. Porque teremos que trabalhar com o sentimento de amor por esses espíritos. Teremos que ensiná-los a amar e a perdoar. Mas não é melhor conquistarmos as amizades hoje ao invés de infligirmos violência? Não é melhor querermos trabalhar hoje com um sentimento de compaixão, de respeito, para trabalharmos melhor os nossos amanhãs que nos esperam? Reflitamos. Vamos evitar criar qualquer ressentimento, criar qualquer sentimento de agressividade e de ódio, para construirmos um mundo de paz, de fraternidade e de bênçãos. Morto animal, morto veneno?
quando aplicado ao homem, é totalmente errado. E até mesmo na natureza, um dia nós vamos compreender que matar aquela cobra, aquele rato, aquele sapo, traz-nos complicações espirituais também. Nós estamos hoje no mundo onde achamos que temos que sair destruindo muitas coisas. Mas chegaremos um dia a um nível de entendimento que começaremos a saber conviver com os animais, eles saberão nos respeitar e cada um ocupará seu espaço respeitosamente. Hoje talvez seja até utopia falar isso, mas recentemente eu estive vendo um videozinho no YouTube falando sobre a vida selvagem na África, e lá tinha então um búfalo que atacou um leão. As leoas vieram para pegar um búfalo da manada e eles fizeram um circo, tocaram aquela leoa dali e elas tiveram que correr. Uma outra situação, o búfalo chegou, os leões tinham pego um outro búfalo, já estava jogado no chão para aquele momento final do abate que os leões fazem, sufocando. Eles saíram dando chifrada, jogando o leão para cima, e os leões, depois de sair ferido com a chifrada, certamente não conseguiram viver. Então, os próprios animais tomam ações para se defender em situações extremas. Então nós começamos a ver que os animais também, naquele princípio evolutivo deles, naquela mônada espiritual, que é um espírito ainda de um animal, está angariando técnicas de defesa. Há tempos atrás, talvez isso não existisse. Talvez você pode alegar que não existia filmadoras para filmar todos esses eventos, para monitorar todos esses fatos. Então, nós não sabíamos que isso existia. Mas, por outro lado, pesquisas mostram que os leões estão diminuindo a sua população devido aos ataques dos búfalos. E na própria matéria que dizia isso, dizia quem ensinou os búfalos a atacarem os leões. E principalmente eles atacam as ninhas, onde ficam os filhotes. Então, nós temos que procurar entender que matar, mesmo que seja um animal, em futuro próximo, já não fará mais parte desse planeta. Trabalharemos outros conceitos de vida, outros conceitos de aprendizado, outros conceitos para nos alimentar, para criarmos condições de vivermos melhor. Quanto mais você vai buscando a sua evolução, mais você vai deixando de lado certas manias, certas tendências, para que a gente possa, então, estar construindo um mundo melhor para todos nós intimamente. Morto animal ou morto veneno, quando aplicado ao homem, não funciona. O espírito mau, o espírito preso ao ódio, ao sentimento de vingança, espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Esse sentimento é que nós devemos procurar vigiar. É para nós termos que entender que o mal não vale a pena. E também podemos dizer que esses espíritos que ficam esperando o momento para se vingar, eles estão perdendo tempo, porque estão presos ao ódio, trabalhando e se intoxicando cada vez mais no ódio. Eles precisam aprender a valorizar o sentimento de amor, o sentimento de paz, para poderem desenvolver um conjunto de qualidades que os fará cada vez melhores, cada vez mais aperfeiçoados. Então, tanto os espíritos encarnados como os espíritos desencarnados, se souberem aproveitar para fazer o bem, se souberem aproveitar para construir o bem, eles se fortalecerão. E certa vez, eu estava conversando com um amigo meu, que também é médium espírita, e ele falando dos terríveis obsessores que ele tinha. Então, pensei, se esses obsessores, ao invés de tentar nos infligir ao mal, tentar nos infligir a queda, trabalhassem para nos intuir ao bem, para nos impulsionar a fazer o bem, para fazer com que nós tenhamos mais discernimento, mais compreensão, eles também não estariam crescendo junto conosco, nos impulsionando a sermos melhores?
E esse entendimento é que devemos desenvolver. A Terra entra agora na regeneração. E todos nós que estamos entrando na regeneração, precisamos então desenvolver um novo entendimento para as nossas ações, valorizando o perdão. Porque o perdão é aquele alimento divino que vai nos conduzir durante esta vida para termos melhor qualidade de vida, para termos mais saúde. Façamos o melhor e o melhor virá sempre ao nosso alcance, nos fortalecendo, nos envolvendo, nos alimentando e nos impulsionando para as realizações que devemos construir sempre ao longo das nossas existências. E ficar tentando atacar aquele a quem odiamos nas suas mais caras afeições, estamos apenas criando um mecanismo doentio de passarmos pela mesma situação no futuro. Que não seja por aquela pessoa, seja por espíritos que ficam vagando pelo mundo espiritual, dispostos a atacar, dispostos a ferir, a magoar. Neste fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais as de subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre, vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Então nós temos que procurar entender e observar aquilo que nós venhamos a fazer, aquilo que nós venhamos a conquistar na nossa vida, na nossa existência, e como nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo, de que forma nós estamos fazendo. Precisamos então procurar trabalhar nossos sentimentos para que nós possamos desenvolver ao longo da nossa vida boas energias que nos fortalecerão, que nos alimentarão. Pobres almas que se perdem no labirinto do ódio, pobres almas que se perdem no labirinto de fazer o mal. Às vezes fazer o mal pelo próprio mal, que nem tem motivo para fazer aquele mal, apenas por maldade mesmo. Aí em encarnações posteriores vem a subjugação, vem a possessão. E muitas das vezes estão fazendo o mal subjugadas por espíritos maus que as querem numa situação ainda mais complicada. Trabalhemos os nossos sentimentos de fazer o bem. Trabalhemos os nossos sentimentos de construirmos o bem. Trabalhemos para que o mundo seja melhor, para que cada vez mais tenhamos condições de agir na construção da paz, da fraternidade e da luz. Não quer ser vítima de uma vingança? Faça o bem. Seja como espírito, seja como encarnado. Quanto mais trabalharmos para o bem, mais nos fortaleceremos para o bem. Porque nós passamos exatamente por aquilo que nós criamos com o nosso proceder. Entendamos, fazer o bem é o melhor caminho. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram. Ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então, por que Deus permite que as pessoas passem por determinadas situações, como ele colocou aqui, subjugação, possessão, e até as obsessões mais simples do mundo atual, que levam as pessoas a cometerem certas ações, passando por certas condições complicadas para o seu amanhã? Trabalhar nossos conceitos, trabalhar nossos sentimentos, para que o amanhã seja melhor, que o amanhã seja de mais paz. Faz-se necessário sabermos construir, sabermos edificar o bem, para que o bem esteja sempre nos fortalecendo e nos edificando. Tenhamos o coração cheio de amor, tenhamos o coração cheio de disciplina e saibamos valorizar as nossas oportunidades para que o nosso amanhã seja de paz e de fraternidade. Precisamos amar, precisamos perdoar, mas quem ama moraliza-se, toma as atitudes mais éticas, procura seguir melhor o Evangelho, procura respeitar melhor o outro. Por isso precisamos aprender a estarmos sempre dispostos a construir o melhor para a nossa caminhada, o melhor
para nos iluminar para a nossa redenção. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo. Que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Então nós temos que procurar saber valorizar o nosso sentimento e construir sempre as bases do amor e do perdão. Saber reparar quanto antes o mal que tenhamos feito a alguém. E como que vamos reparar esse mal? Trabalhando na caridade, fazendo o bem, perdoando, orando, não emitindo sentimentos desagradáveis diante de notícias ruins, mas sempre procurar fazer orações tanto pela vítima como pelo algoz, que são mecanismos que nós temos de nos aperfeiçoar, de nos melhorarmos. E entender que temos que fazer isso antes de partir para o mundo espiritual. Porque quando a morte chegar para nós, tenhamos apagado todos os motivos de disenção e todas as causas fundadas em ulterior animosidade tem que ser extirpada, tem que ser eliminada. Precisamos criar sentimento de paz, de amizade, de confraternização. Não é confraternização porque estamos sentando numa mesa tomando cerveja. Confraternização porque sabemos respeitar o outro. Confraternização porque sabemos entender que o outro tem necessidades e gostos diferentes do nosso. E aí podemos caminhar para a luz, como nos convida Jesus. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, você pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede põe de lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. É importante entendermos isso. A partir do momento que a gente perdoa, a gente já não vai sofrer mais as vinganças, não vai sofrer mais os ataques. A partir do momento que a gente perdoa, a gente vai saber conviver em paz, a gente vai saber conviver em harmonia, para que as bênçãos divinas estejam sempre nos envolvendo na luta de cada dia. Façamos sempre o melhor, para que o melhor nos acompanhe onde quer que estejamos. Porque a partir do momento que a gente perdoa, nós criamos uma proteção fluídica para que os maus não cheguem até nós. Se eles ainda estão chegando, é porque nós estamos deixando as portas abertas. Se eles ainda estão chegando, é porque nós não abrimos-nos para o entendimento superior, para melhor compreendermos as oportunidades que a vida nos dá. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É primeiramente para que elas não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não verdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não verdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Isso é importante para nós. Precisamos ter essa compreensão. Quitar as nossas dívidas, passar pelas nossas condições de aperfeiçoamento, para que o mundo de amanhã esteja sempre trabalhando pela paz em todos os nossos corações. Porque se nós não soubermos e não procurarmos trabalhar pela paz, de que vale estarmos aqui? Qual o objetivo de estarmos aqui na Terra? É exatamente cultivarmos a paz, trabalharmos pela paz. Então, façamos o melhor. A todas as oportunidades que tivermos de apaziguar as discórdias, seja com aqueles que querem criar problemas conosco, ou seja com aqueles que estiverem ao longo do caminho do outro. E principalmente nós temos que saber que temos que evitar que perpetuem o sentimento de ódio, porque no plano espiritual ele pode ser mais perigoso.
Vemos nos livros espíritas espíritos que se atracam no mundo espiritual, se algemam um ao outro de tanto ódio. E até perdem a forma humana por tanto odiarem. E passam ali séculos para se refazerem, até que um lampejo de luz de amor brote dos seus corações, para eles seguirem o caminho do perdão para a sua redenção. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para perdoarmos. Trabalhemos, pois, para valorizarmos as oportunidades do bem, para procurarmos construir as forças do bem, do amor e da fraternidade sempre onde quer que estejamos. Porque a justiça de Deus sempre exigirá de nós que paguemos o último centavo, mas que tenhamos certeza de que esse centavo seja centavo de amor, centavo de caridade, centavo de bons sentimentos, para que a nossa dívida seja paga o mais rápido possível. E que sim, nós possamos construir um mundo de paz para todo o nosso futuro, para onde nós estivermos. Que a luz do Divino Mestre Jesus esteja envolvendo todos os nossos corações, todos os nossos lares e familiares, para que o amanhã de luz e de bênçãos estejam sempre presentes em nossa caminhada. Paz e bênçãos para todos nós. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com vossos irmãos, depois então voltai a oferecê-la. São Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Mais uma vez, Jesus mostrando que nada é tão importante na nossa vida quanto perdoar algum dos nossos irmãos. Nem coloca mais adversário, coloca irmão. Precisamos então entender que todos nós somos irmãos. Todos nós temos que aprender a perdoar incessantemente. O sentimento de amor e de perdão deve estar sempre presente em toda a nossa existência. Às vezes a gente vê notícia de jornal, televisão, na internet, que a gente vê mais, casais que se separam e tampam se degladiar pela posse dos filhos. Ou querendo bens materiais do outro, sem o mínimo de conciliação, sem o mínimo de ver que o outro é um ser humano. Vamos treinar, pensar que o outro é um ser humano. Vamos treinar, pensar que o outro é aquele que está ao nosso lado na caminhada e que nós precisamos aprender a conviver. Se não conseguimos mais conviver no mesmo teto, que já é bem complicado, mas pelo menos que saibamos conviver à distância, respeitando as regras. Logicamente que existem situações que precisam ser repensadas, precisam ser revistas, revisadas. Mas todos nós temos que saber olhar para o que está acontecendo com outros olhos e começarmos a dimensionar as ações que devemos tomar. Por isso, quando Jesus nos convida mais uma vez a perdoar aqueles que temos qualquer desentendimento com eles, saibamos construir um mundo melhor, intimamente, perdoando incondicionalmente. Faça um exercício, treine, monte um teatro. Imagine você falando ali com aquela pessoa. Converse mentalmente, mas escondidinho, senão as pessoas vão achar que você está doido. Mas faça aquilo que você achar que é melhor para que você possa perdoar. Imagine aquela pessoa chegando e conversando para você, falando os porquês dela estar sentindo daquele jeito. Crie um mecanismo para que você perdoe. Perdoar é um grande caminho para nós estarmos melhores no mundo espiritual. Quando Jesus diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda ao altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Ou seja, para nós, qual o sacrifício que nós devemos fazer realmente ao Senhor? Tirar do nosso coração o ressentimento que nós temos contra nossos irmãos. Quanto mais nós soubermos valorizar a boa relação com o outro, melhor é para a nossa caminhada,
melhor é para o nosso aperfeiçoamento. Saibamos, pois, trilhar a paz, trilhar o sentimento de harmonia e de misericórdia. Que antes de apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Então, nós precisamos treinar. Isso é um treino. Porque se a gente não souber apresentar bons sentimentos ao Pai, se nós não souber eliminar do nosso coração todo sentimento de agravo, todo ressentimento que a gente carrega conosco, nós vamos estar criando problemas para as nossas próximas reencarnações. Então não adianta nós querermos agradar a Deus sem perdoar. Não adianta querermos agradar ao Senhor ainda com o coração cheio de ódio e de amargor. Precisamos aprender a valorizar as oportunidades de fazer o bem, a valorizar as oportunidades de construir o mundo melhor. Porque somente assim seremos realmente bons, seremos realmente úteis. Trabalhemos, pois, pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento. Porque somente dessa forma estaremos construindo um mundo melhor. Se você guarda algum ressentimento de algum de seus irmãos, de algum de seus companheiros, perdoe-o. Coloque o seu coração para funcionar na vibração do amor. Desligue daquele sentimento de revolta, de tristeza, de rancor e procure então agradecer e louvar o Senhor. Que é essa recompensa que Jesus a forma com que Jesus nos mostra de realmente recompensarmos a Deus agradecendo a Ele, é purificando o nosso coração. Só então a sua oferenda será aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Então, naquele momento que nós estávamos ali, estamos aqui para estudar o Evangelho, é para nós fazermos uma grande reflexão. Porque quando Jesus fala que antes da oferenda, nós devemos nos perdoar, perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar a qualquer um que nós guardemos mágoa, enquanto nós não entendermos isso, nós estaremos criando condições difíceis para nós mesmos. Precisamos, assim, estar cada dia mais propensos a realizar o bem, cada dia mais propensos a fazer o melhor possível pelo nosso semelhante, a fazer o melhor possível por aqueles que estão ao longo do nosso caminho, para fazermos o melhor, fazermos com que o melhor esteja sempre vivenciando os nossos corações, os nossos sentimentos. Vivenciar cada momento da nossa vida com o coração puro, eliminando da nossa vida os ressentimentos, as mágoas, para que estejamos sempre mais condizentes com os ensinamentos do Cristo. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a sua alma a Deus. E essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar de fora todo ressentimento, de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Precisamos treinar a deixarmos de achar que temos que oferecer determinadas oferendas ao Pai para oferecermos nossos melhores sentimentos. Aí você fala assim, mas a caridade não é um dom material que você oferece a quem estava em dificuldade. Então você está cumprindo a lei para com Deus. Você não está oferecendo a Deus, você está oferecendo a um irmão que está em dificuldade para você receber, trocar ali boas vibrações, sem interesse, apenas com sentimento de amor e de paz. À medida que a gente consegue fazer isso, nós começamos então a interiorizar valores da alma, valores que nos alimentam, que nos fortalecem, que fazem com que possamos empreender
as verdadeiras bênçãos do amor e da paz e realizar todo o bem que formos capazes. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Senhor, ao Pai eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixa a vossa oferenda junto ao altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Precisamos, então, para agradar verdadeiramente a Deus, tirar dos nossos corações todo sentimento de ódio, todo sentimento de rancor, todos os sentimentos que não forem condizentes com as nossas necessidades evolutivas. Façamos o bem, façamos o melhor, trabalhemos para que o bem se estabeleça sempre em nossas vidas. E para que ele se estabeleça sempre em nossas vidas, tiremos do nosso coração toda mágoa, todo ressentimento, todo ódio. É difícil, mas se nós não começarmos a fazer o exercício, vai ficar cada vez mais complicado e cada vez ficaremos mais distante de edificarmos o edifício do amor em nossas almas, em nossas vidas. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar envolvendo nossos corações, iluminando nossos caminhos para a redenção de nossas almas. Muita paz e muita luz para todos nós. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixai tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Esse versículo, quando eu comecei a ler o Evangelho e comecei a ler a Bíblia, várias vezes saía para ele. E, logicamente, quando você está iniciando um estudo como esse, você tenta colocar isso para o outro, como se o problema estivesse no outro, sem que você olhe o seu. Mas aqui nós temos um ponto que é importante para todos nós fazermos as nossas devidas reflexões e procurarmos fazer os nossos devidos entendimentos. Diante de um diálogo familiar, onde as pessoas começam a apontar os dedos, um para o outro, se nós começarmos a refletir que todos nós temos nossos argueiros, ou até mesmo as traves em nosso olho. O argueiro é um cisco e a trave é uma barra de madeira muito grande. Então, nós temos que procurar entender como nós estamos nos olhando, como nós estamos olhando para o nosso irmão. E aí nós vamos parar de fazer certos julgamentos. Porque se nós temos uma trave no olho, como que queremos tirar o argueiro do olho do outro? Precisamos sempre treinar, sempre aprender a procurar construir e a vivenciar sentimentos melhores para nós. Tenhamos sempre paz em nosso caminhar. Tenhamos sempre o sentimento de harmonia em nossa caminhada, para que nós possamos ter melhores condições de vivenciarmos bem as oportunidades que nós temos aqui nessa terra. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar. Então, o convite é olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração, ver que tipo de sentimentos nós estamos carregando, que tipo de sentimentos nós estamos vivenciando. Por isso é importante sabermos ter sentimentos de amor
incondicional. É importante termos sentimentos de paz, de fraternidade e de luz em nossas vidas. Procuremos, pois, construir essa paz, construir essa harmonia, para que o mundo seja realmente melhor ao nosso redor. Mas para isso, todos nós precisamos valorizar as oportunidades de edificar o sentimento de amor, de edificar o sentimento de paz em todos nós. E o que devemos perguntar para nós mesmos, olhando para dentro de nós? Que pensaria eu se visse alguém a fazer o que faço? Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Precisamos, pois, aprender a valorizar as nossas oportunidades. Precisamos, pois, aprender a construir e edificar os nossos melhores sentimentos. Ao longo da nossa existência, ao longo de nossas vidas, estaremos sempre trabalhando intimamente para fazermos o melhor. Estaremos sempre procurando construir um mundo de paz para todos nós. Trabalhemos, meus irmãos, para que o amor esteja sempre fortalecendo nossas ações. E para isso, ao olhar para dentro de nós, temos que saber ver qual defeito nós temos que corrigir, tanto físico quanto moral. Se bem que os defeitos físicos, às vezes, a gente não consegue corrigir. Já está estragado uma parte que o espírito não vai conseguir recompor. Mas as coisas morais nós podemos corrigir e devemos. Porque se a gente não sabe olhar para dentro de nós para corrigirmos nossos próprios defeitos, é uma insensatez. E totalmente contrário à caridade, à verdadeira caridade da modéstia, que é indulgente, que sabe amparar, que sabe ajudar, e evita ferir, evita magoar. Portanto, nós temos que procurar treinar, valorizar as nossas oportunidades de trabalho, valorizar as nossas oportunidades de realizações no bem. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Fazer a caridade com amor, com respeito, com responsabilidade, mas com a simplicidade que ela exige que seja feita. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exalçaria? Como fazer, como realizar esse bem é de extrema importância. E muitas das vezes, quando nós estamos iniciando alguma tarefa, nós nos sentimos muito importantes. Nós nos sentimos grandiosamente importantes. Mas nós precisamos aprender a colocar em prática os sentimentos de amor, para melhor realizarmos em prol dos nossos semelhantes, com bases na harmonia e na verdadeira fraternidade. Cada um de nós que estamos caminhando, precisamos aprender a vencer a nós mesmos, a implantar em nós os bons sentimentos e a valorizar as oportunidades de fazer todo o bem possível, com simplicidade, com harmonia, com desinteresse, como passa a lição. E é por isso que desinteressadamente devemos procurar trabalhar intimamente para fazermos uma coisa de cada vez, mas fazermos o bem possível. Construirmos as possibilidades de uma realização superior. Portanto, saibamos construir o bem, trabalhar no bem e realizar todo o bem possível ao longo da nossa existência. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho e a arrogância, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas,
Essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Combater todo sentimento de vaidade, de orgulho, de arrogância, principalmente a arrogância. Que etimologicamente hoje, aquilo que ele colocou como orgulho na codificação é entendido como arrogância. A pessoa achar-se que ele está no topo. Na realidade, não é bem assim. Quanto mais nós quisermos nos colocar no topo, mais nós nos inferiorizamos perante as leis divinas. E aquelas pessoas que simplesmente vêm a servir, trabalhar, não importa qual condição social ele esteja, mas que ele saiba ser útil, que ele saiba servir com simplicidade, com amor e em paz. Ele estará construindo as bases de um futuro melhor, estará construindo as bases de um dia estar, todos nós, edificando um mundo de justiça, de amor e de caridade. Que a paz do Divino Mestre Jesus, em sua divina luz, possa envolver a todos os nossos corações, todos os nossos lares e familiares, amigos, parentes, companheiros de trabalho, companheiros de jornada, para que todos nós, envoltos nessa luz, caminhamos com fé e esperança na direção do caminho que conduz a Jesus. Paz e luz a todos. Não julgueis para que não sejais julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme haverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. E as pessoas, às vezes, querem julgar atores de novela, políticos. E o político nem é do país dele, é lá de outro país, está lá cuidando da vida dele, cuidando da nação dele, e a pessoa está de cá fazendo todos os seus julgamentos, todas as suas acusações. Precisamos parar para pensar em como estamos agindo, que forma estamos pensando, que atitude nós estamos tomando, para não nos complicarmos perante as leis divinas, para não nos complicarmos perante a nós mesmos. A vida está sempre nos trazendo oportunidades de fazermos as nossas reflexões. E nós temos que julgar a nós mesmos. Logicamente que nós temos que ficar atento a determinadas coisas que acontecem no mundo, para que a gente não seja pego desprevenido. Cuidado com os telefones, com as mídias sociais, cuidado nas vias públicas. Então nós temos que estar sempre atentos. Sempre temos que estar atentos. Mas precisamos estar também atento a nós, para que a gente não fique julgando os outros e esqueçamos de tomar os cuidados necessários para conosco. A vida que nós estamos aqui começando a caminhar, por onde estamos seguindo, traz para nós as bênçãos do amor. Traz para nós as bênçãos da misericórdia divina. E precisamos saber nos adaptar em cada passo da nossa vida para que consigamos construir sempre o melhor para a nossa caminhada, o melhor para nós. Por isso, julgar os outros para quê? Se temos a nós mesmos para serem julgados por nós. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. E aí que vem o perigo. A pessoa que está acusando está falando a verdade? E as pessoas que estão acusando estão com a consciência tranquila? A mulher estava sendo considerada adúltera. E cadê o adúltero? Quem era o adúltero daquele momento? Quem era o adúltero que estava ali naquele momento, naquela oportunidade de estar junto dela? E indo até Jesus fazer a acusação. Jesus, com toda a sua presciência, com todo o seu conhecimento da alma humana, ele sabia que ele tinha muito mais coisa do que aquilo que a pessoa trazia para ele. A pessoa estava dizendo que
A mulher tinha sido surpreendida em adultério, tinha sido pega em adultério. Mas cadê o adúltero? Existe uma crônica, eu não me lembro agora o autor, mas é um autor espírita, que fala que o próprio acusador era quem tinha tentado seduzir a mulher e ela tinha rejeitado. Porque ele tinha descoberto que em um dado momento ela estava passando por muita dificuldade e ela tinha conversado com a outra pessoa. Então, como ela não deu atenção para ele, ele a acusou. Essa é uma versão que a gente está colocando pelo que a gente ouviu em uma palestra. Mas nós temos que prestar atenção nas acusações que fazem aos outros, porque determinadas situações massificam a acusação ao outro, que às vezes é um ingênuo, um inocente, ingênuo, e quem está acusando é realmente o criminoso, é realmente a pessoa que precisa ser punida. Esse cuidado nós devemos ter sempre ao longo da nossa caminhada, porque estamos sempre cercados de pessoas sem o mínimo escrúpulo, sem o mínimo de respeito pela dignidade do outro e até mesmo por si mesmo, porque tudo que se faz de mal ao outro voltará, mais cedo ou mais tarde, sobre as suas próprias cabeças. E assim, aquilo que você faz de bem para o outro, mais cedo ou mais tarde, voltará como luz a te iluminar. Procuremos entender bem isso para que a gente não venha tomar atitudes que venham ferir os nossos corações, ferir nossos sentimentos. E fica sempre a pergunta: e cadê o adúltero? Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Além do mais, se ele falasse não apedreje, está vendo, está indo contra a lei de Moisés. Se ele falasse apedreje, está vendo, ele não é tão bom quando querem que ele seja. Mas Jesus, conhecendo a malícia daquelas pessoas, sabendo os seus jogos de interesse obscuros que eles tinham naquelas ações que eles tomavam com relação a ele, o que ele faz? Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nós brasileiros temos que aprender muito isso. Atiramos pedras para todo lado, principalmente quando queremos referir aos nossos irmãos que enveredaram para o caminho da política. Começamos a colocar certos adjetivos que não deveríamos. Mas, ao invés de olharmos para nós mesmos, esses adjetivos cabem a nós, as ações que tomamos no dia a dia? Se fizéssemos essa pergunta, talvez não quereríamos mais fazer acusações aos nossos irmãos de caminhada. Por isso, nós devemos parar sempre para fazer a reflexão devida. Como estamos agindo? Como estamos encarando as situações? E de que forma vamos caminhar frente a nós mesmos perante a eternidade? A luz da misericórdia divina deve estar sempre vindo para nos iluminar, para nos fortalecer. E é por isso que nós temos que aprender, às vezes silenciar diante de determinadas calúnias, abstermos-nos de acreditar em determinadas notícias e começarmos a fazer as devidas reflexões. Procurar entender para melhor caminharmos sem sofrer as consequências de nós mesmos. É por isso que a todo momento nós estamos sendo convidados, estamos sendo chamados a refletir na beleza do amor divino, na beleza da grandeza que a misericórdia divina teve de nos oferecer o Evangelho de Jesus para nortear as nossas existências. E muitos podem dizer: mas para que eu preciso disso? Eu caminho segundo as leis dos homens, já está bom demais. Ótimo. Mas lembre-se que acima de tudo existe uma lei imponderável, que jamais vai nos deixar escapar, que se chama leis divinas. Essas leis que nos convidam a repor sempre, ao longo da nossa caminhada, o passo a passo para o nosso processo evolutivo, traz para nós, cada vez mais, bênçãos e luzes, para nós sabermos enfrentar a nós mesmos e as adversidades que possam aparecer ao longo do nosso caminho. Tenhamos prudência, tenhamos cautela,
para que todas as vezes, ao longo da nossa caminhada, saibamos seguir pela melhor escolha, pela escolha do Evangelho. E aí vem a pergunta: o que já escrevia Jesus no chão? O que ele escrevia na areia ali diante daquela multidão ansiosa, faminta de apedrejar aquela mulher covardemente? Eis a pergunta, que existe uma certa ideia de que ele escrevia a condenação de cada um daqueles que estavam ali. Falava dos seus crimes ocultos, que eles faziam de conta que não existiam, assustando-os terrivelmente. Mas nós temos que procurar repensar para melhor agir ao longo da nossa existência. Como estamos agindo, como estamos construindo o nosso amanhã. Trabalhemos, pois, para nós aperfeiçoarmos-nos, para nos melhorarmos, porque amanhã será de paz e de esperança, se soubermos cativar o amor no nosso coração. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quando aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós, com a mulher colocada no meio da praça. E assim, como ele faz a pergunta de quem estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra, e ele tinha condições morais para fazer essa pergunta, que se você for fazer, você vai ser o primeiro a tomar pedrada, certamente. Então as pessoas começaram a repensar, a refletir, a olharem para dentro de si mesmos. Imagine como essas pessoas estão hoje, em condição evolutiva, porque tomaram uma grande lição do Mestre. No momento mais apropriado das suas vidas, quando eles estavam afoitos para cometer um delito perante as leis divinas, mesmo que fosse acertado perante as leis dos homens. E naquele momento, provavelmente, seria muito injusto. E aí, a partir daquele momento, começaram certamente a fazer as suas devidas introspecções, olharem-se para dentro de si mesmos e começar: por que acuso? Ao longo dos séculos, certamente, eles melhoraram-se muito mais ainda. Estão hoje espíritos de luz. Aliás, todos aqueles que conviveram com Jesus, hoje estão num patamar evolutivo excelente. Porque estiveram dentro da atmosfera do Mestre, dentro da aura do Mestre, próximo a ele. Foi um grande privilégio, até mesmo para aqueles que acompanharam ele pela via dolorosa, são espíritos hoje com muitas possibilidades de fazer o bem. E aí Jesus fica só com a mulher. Os outros vão embora acabunhados, reflexivos, e passam dessa forma por mais uma derrota perante Jesus. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus. Ele levanta, só ele e a mulher. Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João capítulo 8, versículo 3 a 11. Jesus mostra para a gente a importância, porque ele não estava ali para condenar as pessoas, mas estava ali para despertar consciências para que as pessoas começassem a aprender a valorizar o sentimento de amor e de paz nos seus corações. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Eu não estou aqui para condenar, eu estou aqui para esclarecer, eu estou aqui para iluminar as suas consciências. Essa é a presença de Jesus em nossas vidas. É assim que devemos interpretar cada uma de suas palavras, cada uma de suas ações. O insigne mestre trouxe para nós as bênçãos do amor. Mostrou-nos a oportunidade sublime de fazermos o melhor possível pelos nossos semelhantes. E com isso, começarmos a construir um mundo de paz e de fraternidade, onde a luz do amor e da fraternidade legítima devem estar sempre brilhando nossos corações, iluminando-nos a mente, para que saibamos sempre tomar atitudes condizentes com as leis divinas.
Mostrou-nos Jesus que não devemos acusar sem termos provas. Mostrou-nos Jesus que não devemos acusar se estamos com a consciência turvada. Mostrou-nos Jesus que ele estava na terra para dar oportunidade a cada um se reajustar perante as leis. Vai-te, e de futuro não tornes a pecar. Não cometa novos erros, não cometa novos equívocos, não crie inimizades, não crie ranço. Saibamos, pois, trilhar os caminhos do amor. Saibamos, pois, trilhar os caminhos da paz, para que as bênçãos divinas estejam sempre fortalecendo-nos, iluminando-nos, para podermos trilhar os caminhos que nos conduzem ao Pai. Que a misericórdia divina esteja sempre envolvendo nossos caminhos, que a luz do Mestre de amor possa estar envolvendo nossos lares, nossos familiares, amigos e companheiros de jornada. Paz e luz para todos nós. Não julgueis, para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Ainda neste tópico. O item 13. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Todos carecemos da indulgência dos nossos irmãos. Todos nós somos pessoas que temos necessidade do amparo dos nossos irmãos. Saibamos, pois, construir em nosso íntimo o sentimento de amor, de humildade e de fraternidade, para que estejamos sempre irradiando o melhor possível para nossos corações. Temos uma mensagem que diz o que você exala. Por onde você passa, que tipo de energia você deixa? Que tipo de sentimento você deixa por onde você passa? Ela, a parábola, nos ensina que não devemos julgar com mais severidade aos outros do que nos julgamos a nós mesmos. É a nós que devemos julgar com mais severidade. É a nós que devemos julgar com mais intensidade. Nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Isso é extremamente grave. Está no Evangelho mostrando para nós que quando acusamos o outro aquilo que nós fazemos e nós achamos que está certo, nós estamos cometendo uma falta muito grave. Reflitamos, pois, na forma que estamos agindo, na forma que estamos procurando infligir ao outro algum tipo de sentimento, algum tipo de ressentimento, para que a gente possa estar sempre trabalhando no bem, sempre edificando as bases do amor. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Nós estamos agindo coerentemente como estamos querendo que os outros ajam? No lugar daquela pessoa, nós faríamos isso ou agiríamos de forma diferente? Certa vez, uma das personalidades midiáticas do esporte estava sendo entrevistada e ele disse para o repórter: se você estivesse no meu lugar, ganhando o que eu ganho, com a mesma idade que eu tenho, você faria a mesma coisa? Você faria melhor do que eu? Então, antes da gente julgar o outro, nós devemos julgar a nós mesmos. Não fazermos isso para tentar ocultar os nossos erros, já que todo mundo faz, não é assim. Outros podem fazer, mas não é condizente que eu faça. Não é condizente com as minhas necessidades evolutivas, com a minha forma evolutiva, com a minha posição evolutiva, tomar as mesmas atitudes. Portanto, nós devemos saber agir cada vez mais no sentido de fazermos o melhor possível para todos nós. Trabalhemos, meus irmãos, para o nosso aperfeiçoamento. Trabalhemos para nos colocar em prática as bases do amor. Porque somente colocando em prática as bases do amor é que faremos o melhor possível pelos nossos semelhantes e faremos o melhor possível pela nossa caminhada. E isso, precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos, com severidade, mas também com amor. Não adianta severidade sem amor.
E não adianta severidade para com os outros se somos complacentes conosco. Temos que saber agir com sabedoria, com prudência, construindo uma manhã de luz por onde passarmos, porque é assim que nós iremos nos conduzir pelo caminho que nos leva a Jesus. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. Ficar criticando o outro, fazer esse reproche, ou seja, desaprovar o outro, para quê? Qual o objetivo? Se é para reprimir o mal, tudo bem. Mas se for para desacreditá-lo, para que nós achemos, para que os outros achem que nós somos realmente bons, mas existe um negócio chamado leis divinas. E as leis divinas convidam-nos a reparar a falta cometida e, às vezes, por mais justa e misericordiosa que seja, vai doer muito em nós. Porque enquanto nós infligimos no outro as nossas mazelas, as nossas faltas, as nossas maldades, nós estamos tranquilos. Mas quando ela volta contra nós mesmos, nós normalmente nos desesperamos. Então, nesse momento, vamos fazer as devidas reflexões. O que você quer para o amanhã? O que você quer para as realizações superiores da alma? Você quer construir um mundo melhor? Você quer construir um mundo baseado na paz e na harmonia? Não. Muitas das vezes, nós estamos aqui trilhando um caminho de sofrimento, porque plasmamos esse sofrimento ao longo da nossa jornada, com ações em vidas passadas. E aí no presente, recebemos as pauladas para nos corrigir, para tomarmos consciência do erro e não voltarmos a repetir as mesmas falhas, os mesmos erros, a mesma invigilância. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever. Porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Então tem julgamentos que são importantes serem feitos. Tem julgamentos que são importantes serem avaliados. Mas nós devemos crer, certificar primeiro, antes de a gente crer, se aquilo ali é realmente verdade. A pessoa está falando verdade? Aquela acusação que a pessoa faz tem fundamento? Porque se não, qual a finalidade da gente fazê-lo? Qual a finalidade de estarmos tomando essa ou aquela ação? Precisamos, pois, inteirarmos-nos do bem que devemos fazer e de todo o amor que devemos praticar. Que condenar o outro simplesmente porque queremos condenar pode trazer consequências graves para nós. E muitas vezes no nosso dia a dia nós temos essas tendências. Ouvir falar que. Você tem certeza que é verdade? Ah, eu acho que sim. Acha? Mas o achismo pode trazer consequências graves para você. Certifique-se se aquilo ali é coerente, se aquilo ali é compatível, se aquilo lá é verdade. Porque todos que fizeram mal vão receber a sua cota do mal, seja nesta vida ou seja em outra. Todos aqueles que tentarem usar do poder para tirar o bem para eles, prejudicando centenas, milhares, vão receber a sua cota à parte. Por isso nós precisamos procurar sempre entender que as nossas ações devem ser sempre para o bem, para a luz, para nós podermos crescer e nos aperfeiçoarmos perante os olhos de Deus.
Não é possível que Jesus haja proibido que se profigue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até mesmo em termos enérgicos, quando expulsa os vendilhões do templo. Quando ele chega ali, toma uma atitude extremamente enérgica contra aquelas pessoas que estavam fazendo do templo uma casa, um shopping, né, no termo de hoje. Então, ou um grande mercado a céu aberto. Ali dentro, ele toma atitudes extremas para que as pessoas entendam que o templo é um local sagrado onde não pode ter comércio. O que isso significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Se você quer condenar alguém em alguma coisa, tenha moral para fazer isso. Se você quer condenar alguém em alguma coisa, observe se na sua consciência, no fundo do seu coração, você não está fazendo coisa até pior. Verifique se naquele momento que você está acusando a A, B ou C, você não está interiorizando energias perigosas para você mesmo, porque você não cumpre e você simplesmente age como uma pessoa que toma atitudes simplesmente porque quer tomar. Reflitamos na importância de fazermos o melhor, reflitamos na importância de fazermos o bem. O trabalho de cada um de nós deve resplandecer com a luz do Senhor. Façamos o bem, façamos o melhor, vigiemos-nos o tempo todo, porque tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Se você não está agindo corretamente no seu dia a dia, se você não é uma pessoa idônea consigo mesma, e até com aquelas forças que você representa, por que você vai acusar alguém? Cuidado, não maculem vossa consciência. Poderá levar séculos de sofrimento para resgatar o teu sentimento. Façamos o melhor a cada momento, repito, para que o melhor nos acompanhe sempre. A consciência íntima, ao demais, nega respeito à submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que apoia no exemplo que dá do bem. E o que, igualmente, ressalta das palavras de Jesus. Procurarmos seguir o caminho do bem, para que a nossa consciência esteja tranquila e possamos cativar outros a seguir o caminho do bem. Possamos influenciar outros a seguir pelo caminho do bem. Mas, ao longo da nossa vida, se a gente venha violar as leis e os princípios que nós precisamos aplicar em nós mesmos, como ficaremos aos olhos de Deus? Que autoridade legítima vai existir nos nossos atos? Se nossos exemplos não se apoiam no bem, se as nossas ações não se apoiam no bem, precisamos, assim, vigiarmos-nos sempre, constantemente, para que o amor e a paz estejam presentes em nossas vidas e que nós saibamos trilhar da melhor forma possível pelo caminho redentor do amor e da fraternidade legítima que devem existir em nossos corações. E a palavra de Jesus deixou para nós a lição: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Se as suas atitudes hoje estão ferindo alguém, ou ferindo muitas pessoas, cuidado. No futuro, você sentirá o peso das leis divinas sobre sua consciência. E por mais misericordiosa que seja a lei, você terá que responder pelos erros cometidos, pelos excessos cometidos. Saibamos, pois, agir com o coração voltado para o bem, para o amor e para a fraternidade legítima. Muita paz e luz, que todos nós possamos ser muito misericordiosos, mas também que possamos saber o momento certo de combater o mal e que tenhamos força para combater esse mal no momento certo, para que o mundo de paz e de harmonia possa vir brotar nos corações humanos na Terra, para que todos nós tenhamos condições de trabalhar e edificar
as forças verdadeiras do bem eterno que deve existir em nossos corações. Paz e luz para todos.